Nesse vídeo você vai saber a história de um grande empreendedor que pegou essa fazenda de 25 hectares, mais de 250 mil metros, completamente destruída, uma casa centenária completamente com as estruturas abaladas e transformou tudo isso aqui que você está vendo numa grande estância, chamada Estância Matriarca, um alambique muito famoso aqui na região de Caxambu, sul de Minas Gerais. Se você quiser saber como empreender com essas dificuldades aqui e sair desse vídeo com insights poderosos para transformar o seu negócio e a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer a história do Zé Rato, um cara incrível, extraordinário, e também da sua esposa Carol. É impressionante e inacreditável como esse cara, o Zé Rato, chegou aqui há quase 3 anos atrás com essa fazenda tampada de mato. Ele me disse que o carro não passava nessa estrada. E esse cara, junto com a sua esposa, transformou esse lugar nessa maravilha que está aqui, que é a Estância Matriarca, a cachaça do Zé Rato, um lugar incrível que você toma um café de qualidade. Esse cara é um empreendedor visionário, você vai conhecer ele na íntegra aqui nessa entrevista que nós vamos fazer com ele, que vai ser uma aula de empreendedorismo, uma aula de quem é, de fato, alguém que nasceu para empreender. Que o cara chegar aqui com essa fazenda de mais de 250 mil metros quadrados, com tudo isso aqui, de mato até o teto, tudo destruído, árvores, mais de centenas de árvores derrubadas, e conseguir fazer o que ele fez aqui é algo realmente de impressionar e vai ser uma verdadeira aula de insights poderosos para você transformar o seu negócio. Ele já está aqui esperando a gente, sentadinho, mexendo ali no celular. Bom dia, bom dia. Bom dia. E a gente vai trocar uma ideia aqui, a gente vai conversar com ele. Como é que você está, meu irmão? Bom dia. Aí, bom dia. Tudo jóia, sempre bonitão, sempre impecável, um homem. E nós estamos sendo recepcionados pelo nosso cachorrinho aqui. E a gente vai sentar para trocar uma ideia, tomarmos um café, uma boa prosa, e com certeza você vai sair desse vídeo aqui transformado, diferente, porque aqui tem história de transformação, história de superação, história de fé e de muito trabalho, muito suor e também muita lágrima. Só aí já está valendo o teu like, você vai compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário. O que você está achando dessa história incrível do nosso amigo Zé Rato, doutor Ricardo? Com todo respeito e toda a honra, vocês vão conhecer esse homem na íntegra. Quem é o Zé Ricardo de verdade? Quem é esse cara que transformou esse empreendimento aqui na cidade de Caxambu e fez com que isso aqui se tornasse uma referência na cidade do sul de Minas Gerais? Agora você vai conhecer na íntegra quem é esse cara incrível. Eu já tive o prazer de conhecer, já tomamos café, já choramos, já rimos, já contamos muitas piadas. E hoje eu estou do lado de um empreendedor de sucesso, um cara incrível, que tem uma história emocionante, tem uma história encantadora. Ele é muito bom de storytelling, né? Você vai perceber isso ao longo do vídeo. Você é um exímio contador de histórias, histórias verdadeiras, histórias que marcam, histórias que emocionam, Zé. Eu que tive o prazer de te conhecer há 4 dias atrás e já me apaixonei por você, pela Carol, e é como se nós já fôssemos amigos há décadas. E ter conhecido a tua história vai me fazer sair daqui de Caxambu um homem diferente, um empreendedor e um empresário muito diferente. Porque um cara que chegou aqui na cidade de Caxambu, pegar uma propriedade como essa de 25 hectares, mais de 250 mil metros, completamente abandonada, completamente assim, largada mesmo, né? No português claro, matos. Você contou para mim que não conseguia entrar com o carro quando chegou aqui. E eu queria que você contasse um pouco para a galera que segue a gente no canal, que a maioria são empreendedores, investidores, gente que está querendo começar a empreender, gente que acha que empreender é colônia de férias, né? É brincar no playground. Queria que você contasse para essa turma um pouco da tua história, de quem é o Zé, da sua família, da onde vocês vieram, a sua formação.
Fique à vontade, o microfone, a câmera é toda sua, meu irmão. Quantos capítulos vão ter? E lembrando que nós estamos na série Empreendendo pelo Brasil. Esse aqui é o episódio número 2 com Zé Rato, da Estância Matriarca, Caxambu, sul de Minas Gerais. Zé, tá contigo a palavra. Vamos prosear. Bom, meu nome é José Ricardo Rato, que é o sobrenome da minha família. E eu sou médico veterinário de formação, mas eu cresci numa família com um pai muito empreendedor, que teve pouco estudo, mas que empreendeu a vida toda e teve muito sucesso empreendendo, sabe? Seu pai, então, não era médico também, não era médico veterinário, Não, não, não. não tinha Meu formação pai, acadêmica. não. Meu pai estudou até o 4º ano só. Então, assim, filho e neto de imigrantes, espanhóis e portugueses. Minha mãe, filha, neta de imigrantes também, italianos e portugueses. Então, se você pegar a história da minha família, é recente no Brasil, né? Talvez a idade da minha casa aqui, minha casa talvez seja mais velha do que a história da minha família no Brasil. A E sede chega- aqui da fazenda, né? E essas pessoas chegaram literalmente só com a mala, o sonho e os filhos no braço. Sem recurso financeiro nenhum, cara. Zero, Bom, zero. Bom, então eu cresci nesse ambiente da minha família com o meu pai empreendendo. Meu pai estudou até o 4º ano, mas meu pai é empreendedor, né? Então eu cresci vendo ele fazer as coisas acontecerem. Do nada, de repente, surgia alguma coisa, tá? Literalmente pegar a bola, chutar ela para frente e sair correndo para buscar. eu lembro que você me conta uma história, seu pai trabalhando para o tio dele, num Isso, comércio, em uma feira, parece, acho que em São Paulo, é isso? isso. Eles eram Tu é feirantes. moleque, né? Teu pai era garoto. Com 11 anos ele foi morar com esse tio Vicente, e o tio era feirante, e ele viveu dos 11 aos 19 anos com o tio sendo feirante em São Paulo. Ralando ali na feira em São Paulo. Acordava, saíam de casa às 3 da manhã para ir fazer a feira. Todo 3 horas dia, da manhã. todo dia. Ah, a feira era todo dia, não era aos domingos? Não, todo dia. São Paulo Tá. até os anos 70 não existiam supermercados, né? As pessoas, por tradição, se abasteciam nas feiras livres. Era um movimento muito grande. Então era uma feira volante, né? Cada dia era uma feira diferente que eles estavam. Maneiro. E eles eram feirantes de laticínios. O que era o laticínios? Em São Paulo, uma banca de laticínios, um laticínios de comércio, vende queijo, tudo que é tipo de queijo, vende salame, linguiça, salsicha, doce. Isso é o laticínio em São Paulo. Tio Vicente fabricava os laticínios ou ele comprava? Não, ele era Distribuidor. distribuidor também, comprava. E depois, já com meu pai já um pouco maior, o tio Vicente comprou uma fábrica de queijo. Aí ele virou, Doideira. saiu da feira, Uhum. e aí montou um depósito com uma loja física e era fabricante. E continuou sendo atacadista, Sim, distribuindo as sim. coisas. Além de ser fabricante, ele ainda continuava comercializando os produtos na feira e tal de São Paulo. E meu pai trabalha até os 19 com o tio Vicente. E com 19 anos ele sai de trabalhar com o tio. E o tio presenteia ele com uma Kombi. E meu pai pega essa Kombi. E como ele trabalhou dos 11 aos 19 com o tio, todos os fornecedores do tio conheciam meu pai desde menino. E ele foi pedir crédito para esses fornecedores. Olha, estou começando a vida agora, saí do meu tio. Você não me dá crédito? Eu compro
e te pagam toda semana. Se ele entrega a mercadoria, toda semana eu te pago. O que eu vender na semana eu te pago. Bom, e todos deram crédito para ele. Todos os fornecedores de tio Vicente deram começaram a dar crédito para papai começar a ter o próprio negócio, ter a vida. Isso com a Kombi que ele ganhou de indenização de tio Vicente. Do tio, Bom, ele conta uma história que é bem emblemática, assim, né? A primeira semana de trabalho dele, ele pagou todo mundo, os fornecedores, e o dinheiro que sobrou, ele conseguiu trocar os 4 pneus da Kombi. Na primeira semana? Na primeira semana. Tudo que ele vendeu, ele pagou todo mundo e o dinheiro que sobrou ele conseguiu pôr 4 pneus na Kombi, porque assim, ele quase não conseguiu trabalhar porque não tinha pneu. A Kombi tava, coitadinha, com os pneus tudo surradinhos. 19 anos. Com 26 anos, ele já tinha casado, comprado uma casa para a mãe, uma casa para ele e comprou a primeira fazenda dele, com 26 anos. Começa a empreender com 19 anos, se desliga de uma empresa lá, que era a banca do seu tio, familiar, ganha uma Kombi de indenização. Dessa Kombi ele também faz contatos ali com os fornecedores, consegue produtos para comercializar, para girar o negócio. Uma semana ele levanta uma grana, troca os pneus da Kombi para que ele tenha a segurança para ir trabalhar, paga todos os fornecedores, imagino eu. Eu sei que quando você me conta essa história, eu fico olhando para empreendedores hoje da atualidade, né? Às vezes o cara tem uma banca, uma loja e abre uma empresa e o primeiro dinheiro que o cara ganha, ele já quer sair, ele já quer viajar, ele já quer jantar com a família, ele quer comprar roupa nova. E, cara, olhando para a história do seu pai, eu não sei o nome dele... José também. José também. José todo mundo, é tão montão de Zé na família, você vai saber. Mas... Cara, é um exemplo, né, o Zé? Sim, acho que para ti e para toda a família, né? Total. Acho que o exemplo ele arrasta mais do que qualquer outra coisa na vida de um líder, né? Sim, totalmente. Foi referência para você, o teu pai? Total. E é até hoje, né? É até hoje. Ele tem 77 anos, um homem ativo, inteligente, sábio, sabe? Ele hoje, obviamente, está aposentado, né? Defina aposentado. Ele não Pros padrões atuais, né? Aposentado é aquele carinha ali que senta no banco da praça, vai ali jogar uma dama, um xadrez e tal, fica com a perna pro alto, vendo televisão. Imagina. Então, não é o caso do teu pai, né? Ele mora praticamente quase 700 quilômetros daqui. Daqui de Caxambu até onde ele mora. Ele vem a cada 40 dias para cá. Com motorista particular, é lógico, né? Ah, tá. Ele vem dirigindo? Vem dirigindo. Imagina, motorista particular. Ô, seu Zé, você é brabo demais, hein? Vem dirigindo 700 km pra cá. Vem pra cá, passa 2 dias comigo aqui, com os meus filhos, e aí dá aquele fogo de ir embora, porque ele tem que trabalhar. Tá de brincadeira, 77 anos aposentado, já com a vida tranquila, digamos assim, trabalhou e tem todo o direito, né? Merece o descanso, mas teu pai não para, então ele é uma máquina, cara. Não, na verdade é o seguinte, existem pessoas, eu acredito, que quando a pessoa faz o que ela gosta, trabalhar e descansar também, entendeu? Tá fazendo o que ela gosta. Eu tenho uma frase, desculpa, ô Zé, que eu digo, quem ama o que faz, não trabalha, ele se diverte. Isso acontece com muito lá, a Raquel tá aqui gravando a gente, lá na pizzaria. Quando eu tô lá, eu tô me divertindo, eu tô interagindo com os clientes. E exatamente o que você faz aqui na Estância Matriarca, recebendo sempre com um sorriso no rosto os seus clientes. Atrás de nós aqui, você vai ver que tem vários quadros contando a história da matriarca, de toda a família, de personagens também da história bíblica, né? E da família do Zé Rato. Enfim, é interessante demais você aqui vendo esse vídeo. Você vai depois lá no Instagram da Estância Matriarca, tem muitos relatos no feed aqui da empresa para que você possa conhecer um pouco melhor essa história. E se você quiser conhecer na íntegra, né, Zé? Tem que vir aqui em Caxambu, né? Tem que vir para Caxambu. Então já dá um endereço, a gente vai continuar proseando aqui, que mineiro, só gosta de prosear. E você é um paulista amineirado, que já foi abraçado por Minas Gerais. Eu tenho certeza que essa cidade
te abraçou e você está aqui fazendo o que você ama, cuidando dos seus animais, cuidando da sua empresa, da sua família, nesse lugar que, diga-se de passagem, é bonito demais, mas é bonito agora. Sempre foi assim? Você chegou aqui, estava tudo pintadinho, bonitinho? Como é que foi um pouquinho? Eu já contei um pouco da introdução, mas quero ouvir de você, mano. Você contou do teu pai prosperou e tudo mais. Nós começamos a falar dele porque, né, a gente está falando de empreendedorismo. Eu tive a sorte de crescer numa família em que o pai era empreendedor. Sim, nato, né? Nato. E tem muitas pessoas que querem empreender, mas elas são moldadas no ambiente da segurança. O pai é um funcionário de uma empresa, a mãe é uma funcionária pública. Então, a segurança que dá a pessoa ter um salário no final do mês, ela pensa N vezes antes de empreender, porque você empreender é literalmente... Você está dizendo que essa pessoa se ancora na estabilidade ali, né? Isso, exatamente. Só que na vida, na natureza, não existe estabilidade. Você é contra isso, Zé? Estabilidade? Eu não sei se a palavra seria essa, mas não é a tua praia. Estabilidade não é a tua praia, você gosta do risco. Porque se você empreende e você vai contar da história disso aqui... A gente gosta do risco, né? Mas a gente entende que o risco faz parte daquele que quer dar um passo à frente. Tá, a humanidade, como espécie, evoluiu porque tiveram as pessoas, os indivíduos que arriscaram. Arriscou sair da caverna. Se propuseram ao risco para... Arriscou caçar aquele bicho daquele tamanho. Tô falando... os primórdios lá. E assim vai. Sempre alguém arriscou mais e arrastou um monte de gente atrás dele. Saquei. Arrastou com o exemplo, né? Com o exemplo. Arriscou, deu certo, prosperou e arrastou ali uma galera que, vale a pena arriscar. Acho que é mais ou menos isso. Também muitos também arriscaram e o mamute matou. Então você tem que saber que você pode dar de cara com o mamute que ele pode te machucar. Ele não vai te matar de empreender. Mas você pode... Tomar uma pancadinha. Tomar uma pancada. Quem carregar algumas feridas ali. Quem empreende tem que estar aberto a isso. Ok? Você, como empreendedor, você calcula o risco? Você vai contar um pouco da história, novamente, aqui só frisando isso? Ou você simplesmente vai? Você calcula, analisa, vê os riscos, vê o grau, a probabilidade, caramba, pode dar certo, ou você simplesmente olha, caramba, é isso aqui, pum, vai em frente e bota para acontecer, faz acontecer. Eu acho que até pela escola que eu tive, se eu acredito, eu vou. Essa frase vai ficar anotada, vale até um like aí. Se eu acredito, eu vou. Eu acredito, eu vou. Por quê? Você aprendeu isso em algum lugar? Isso é teu? Não, eu aprendi isso. A você? Não, eu aprendi isso com essa escola do meu pai. Meu pai foi sempre assim. Teu pai foi um mentor para você, então? Sim, total. Você teve outros na tua história de empreendedorismo? Sim, tive outras pessoas também que eu admiro, que fizeram acontecer. Dentro na realidade da minha família, eu sou a primeira geração que pôde estudar, que fez faculdade. Eu sou a primeira geração, né? Entendi. Eu não passei o que a geração do meu pai, da minha mãe, dos meus tios passaram. Eu já tive uma condição melhor, eu pude estudar, estudei em escola boa, eu cresci num ambiente muito diferente daquele ambiente em que eles cresceram. Então eu sou essa primeira geração, sabe? E dentro dessa, eu cresci num ambiente que eu consegui admirar outras pessoas, outros pais, outros vizinhos ali, e à medida que eu fui crescendo, me tornando jovem, adulto, outros homens e mulheres também que empreendem, né? Que, cara, olha o que esse cara tá fazendo, sabe? Então eu também tive isso com outras pessoas, mas não tenha dúvida que o que eu tive dentro de casa foi muito importante. Você acredita que o ambiente, o entorno pode moldar caráter das pessoas? Totalmente.
Totalmente, né? Alguns grandes players hoje da internet dizem que nós somos moldados pelas 5 pessoas que nos cercam, A né? média das A 5 média, nós pessoas, somos né? a média das 5 pessoas que nos cercam, que a gente se espelha, que a gente tem como exemplo. Para você isso é uma realidade, Zé? Eu acho que sim, a gente tem que buscar sempre uma ambiência melhor. Buscar uma ambiência melhor. Isso me lembra 2022, né, Raquel? Quando a gente vende a nossa casa na cidade de São João de Meriti, num ambiente que não era muito bom, não tinha pessoas que poderiam agregar valor à nossa vida quanto empreendedor, e nós resolvemos mudar de cidade, mudar de ambiente, vender uma casa, que era a casa dos nossos sonhos, para morar de aluguel. E eu ouvi de uma pessoa, Zé, que você nunca vai vencer a ambiência. Ou você sai fora, se você ficar naquela ambiência ruim, negativa, destrutiva, você vai morrer ali quanto empreendedor, quanto pessoa. Você também acredita nisso? Você acha que isso é um exagero? E eu acredito, sim. Eu acho que você tem que ter essa atitude radical de mudar. Se você quer, você tem que mudar. E assim, hoje com o advento da internet, né? Você consegue ter esse contato praticamente diário com essas pessoas que acabam expondo essas situações em que elas passaram, o que elas fizeram, né? Para poder mudar, para realmente mudar. São N casos, N casos. E eu queria que você contasse um pouco dessa tua transição, né? Você, com o seu pai, construiu, né, um grande negócio na cidade de Cruzília, que fica a alguns quilômetros aqui, uns 20 talvez. Eu passei na entrada, lembrei de você ontem, quando eu estava indo lá para Aiuroca. A gente passa na entrada No Trevo, né? do Trevo ali, que vai para Cruzília, São José das Letras, é isso? São Tomé das São Letras. Tomé das Letras. E você me contou em off que lá você construiu uma fazenda com teu pai, né? Ali, uma empresa, melhor dizendo também. Acho que você produzia cachaça lá. Nós chegamos aqui na região em 1992. Meu pai comprou essa propriedade lá em Cruzília. E aí meu pai começou a empreender aqui. Então, empreendimento rural, né? Sim. Mexia com um pouco de gado. Aí a gente teve conhecimento da produção de cachaça através de um funcionário nosso, com uma sobra de safra de cana que a gente usava para alimentar o gado. Ele deu uma ideia pro meu pai de por que o senhor não compra um alambique? Eu sei fazer cachaça e a gente não perde esse resto da safra, porque a gente usava cana para alimentação animal, né? Até então, vocês não imaginavam em fabricar cachaça, até então. Não. Então, esse papo de 34 anos atrás, 92, Isso, né? Completa agora 34 anos. E aí foi exatamente isso. Meu pai acreditou, confiou e comprou um pequeno equipamento e começou a produzir. Em pequena escala ali, né? Isso. E deu muito certo. Tanto é que depois a gente ampliou. Depois meu pai levou o mesmo processo lá para onde ele mora, no interior de São Paulo, no Taquarivaí, que é uma cidade do interior de São Paulo, do sudoeste do estado de São Paulo. E ele produz cachaça lá também, Até hoje. até hoje. Caraca, e um funcionário... Olha que interessante esse insight, né? De repente você tem na tua empresa um colaborador, como o seu Zé, pai de Zé Rato, tinha, e o cara, sei lá, o cara é meio louquinho, meio doidinho e tal, mas chega a te dar uma ideia, patrão, o que você acha de a gente fazer isso aqui, mudar esse processo? E talvez o cara ali, um exemplo aqui, não tenha muito estudo, talvez seja o caso desse colaborador de vocês, não sei se ele tinha formação, tinha cursos e tudo mais, ou talvez era um cara ali da roça, era um né? Sim, mas muito talentoso, aprendeu com uma pessoa a fazer. E por causa dessa pessoa, a gente hoje é produtor ainda, produtor de cachaça. Ele trabalhou com a gente até a gente ir embora de Cruzília. E Por causa desse cara, qual é o nome dele lá? é o Carlinhos. Carlinhos. Um abraço, Carlinhos. Tomara que você assista esse vídeo. E talvez quantos Carlinhos você tem aí no teu negócio, Exato. como o Zé teve com o pai dele, que startou. E vamos falar a verdade. Hoje aqui você tem a cachaça matriarca na estância.
E talvez tudo isso começou lá, né, velho? Começou lá, Porque totalmente. talvez se não fosse Carlinhos dando a Começou ideia... com essa ideia do Carlinhos. Caraca, que maneiro, brother. Que maneiro. Isso, vocês começaram, startaram a fazenda em 92. Essa ideia da produção de cachaça se deu quando? 93. 33 anos atrás. Caramba, que incrível. O teu pai acabou levando esse projeto para São Paulo, Sudoeste, lá na cidade que ele também tem propriedade, e lá também começou a produzir e está produzindo até hoje também. E o Carlinho foi lá ensinar as pessoas a fazer. Caraca, que maneiro. Eu chamo isso de pensar, né? Quando você, por exemplo, tem uma pizzaria e eu quero abrir, por exemplo, uma pizzaria tirada do Rio e trazer para cá. Olha, tirar não, né? Abrir uma unidade aqui em Caxambu. E aqui em Caxambu talvez não tenha gente preparada para o meu processo. Eu tenho que pensar alguém da minha operação, trazer para cá para essa pessoa replicar o nosso processo e conhecimento para a galera de Caxambu. E assim teu pai fez com esse menino, né? Pegou Carlinhos, levou para o Sudoeste de São Paulo para que ele treinasse a equipe do seu pai lá. E deu certo. Total. Que maneiro, cara. Que insight. Já vale um like. Então, se você não der um like com esse insight aqui, pô, é porque tu é ruim demais, cara. Deixa um like aí, deixa o seu comentário, o que você tá achando desse bate-papo, esse vídeo que a gente tá lançando aqui, Empreendendo pelo Brasil. Na verdade, é um episódio, né? É uma série, melhor dizendo. E esse aqui é o episódio número 2. Conhecendo aqui Zé Rato, sua família, seu empreendimento aqui na cidade de Caxambu, Estância Matriarca, onde eu e minha esposa que está gravando fomos muito, mas muito bem recebidos. Mas enfim, vamos continuar a prosa aqui que tá gostosa demais. Já tá me envolvendo aqui com essa conversa. Você imagina o seguinte, né? Ó. Se meu pai não tivesse a humildade de estar aberto a escutar o que ele tinha para falar, podia ter entrado por aqui e saído por aqui, né? Exatamente. E o empreendedor, às vezes, ele, na soberba de eu sou o empreendedor, às vezes ele sobe no tijolinho ali e ele não dá muito ouvido, né? Então, às vezes a pessoa não precisa nem ser só o colaborador, às vezes o cliente te fala uma coisa e você, não. Se você estiver aberto, né? Você escuta aquilo te... Opa! Então, para você é importante que a mente do empreendedor esteja aberta a ideias externas. Não só da sua própria equipe, mas também de um cliente. Lógico. Você já aplicou algum feedback de algum cliente, de algum amigo que falou, Zé, o que você acha? Já aconteceu isso com você? De você mudar alguma coisa dentro do teu negócio, da tua operação, através do feedback de algum colaborador ou de algum cliente, Zé? Você lembra de algum? Com certeza já aconteceu. Eu preciso agora pensar, porque eu também já fiz tanta coisa. Mas você é um fazedor também do caramba. Você faz com certeza aconteceu. Com certeza. Isso aí não... Você se considera um cara com a mente aberta para esse tipo de dica? Sim, total. Então, para você subir no tijolinho da soberba é completamente errado para quem empreende. Quer ver? O cara sobe no pódiozinho da soberba, do orgulho e acha que é o tal, porque estudou em Harvard, que fez curso com não sei quem, que parará, quem sabe é ele. A soberba precede a ruína, não é isso? Opa. Não é sobre isso? Isso está na sabedoria milenar. Ele citou aqui a sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada. A soberba precede a ruína. Vou te contar uma história relativa à nossa cidade, onde a gente está aqui hoje, minha cidade hoje, né? Eu não sou nascido aqui, mas eu escolhi aqui para viver, então eu posso falar. Caxambu, ela foi uma cidade em que no passado, até talvez a década de 50, por aí, 60, a capital muda do Rio de Janeiro para Brasília em 62, né? Caxambu recebia a elite política e financeira brasileira. Frequentavam Caxambu. Essas famílias frequentavam aqui. E nós temos uma cidade próxima aqui que chama São Lourenço. E São Lourenço também tinha água mineral, mas não era Caxambu. Então Caxambu era o glamour, a finesse, okay? A nata da sociedade, brasileira. E isso quem me contou foi uma pessoa ligada à hotelaria daqui, né?
E ele me falou que quando chegavam as famílias que não tinham esse perfil da High Society do Rio de Janeiro, da época, eles encaminhavam para São Lourenço. Ó, acho que aqui não é para você, você tem que ir a São Lourenço. E São Lourenço recebia com bom grado, né? Isso. E hoje, São Lourenço é uma cidade muito mais desenvolvida comercialmente do que a gente. Então, a nossa soberba como povo, como cidade lá atrás, trouxe a nossa, não digo ruína, mas não nos trouxe para onde a gente deveria estar. Caramba, você não tem ideia. A Raquel tá até balançando a cabeça ali. Pena que você não tá vendo a Raquel, a gesticulação facial da Raquel. Nós estamos aqui desde sexta-feira. Hoje a gente grava esse vídeo no dia 17 de março, é isso? Me corrija se eu estiver errado. 18. Hoje é 17 ou 18? Não, 17. Hoje é 17 de março de 2026. Nós chegamos aqui na sexta-feira 13. E desde lá para cá, eu venho conversando com diversos empreendedores, dezenas, e eu e Raquel lá no hotel, a gente está no Hotel Glória, no centro de Caxambu, hotel esse que viveu esse glamour que o Zé Rato acabou de falar aqui. Era lá, dos hotéis que recebia a elite, a nata da sociedade política e empresarial do Brasil e do exterior também. Porque tinha um cassino ali que viveu o seu auge em 1935. O hotel foi inaugurado em 1933. Em 1935, o hotel inaugura seu cassino, que era um dos maiores da região do sul de Minas, que parece que outra cidade também tinha, e outros hotéis da região de Caxambu também tinha. Mas você olhando para a arquitetura do Hotel Glória, que lembra muito o Copacabana Palace Hotel, que é um dos maiores hotéis do Brasil, né, se não o maior e o mais histórico, por receber várias personalidades. E eu frequentei o Parque Hidromineral, que foi considerado o maior da América Latina, não sei se perdeu esse título, com 12 fontes, me corrija se eu estiver errado, e você tem aqui dentro do interior da estância fotos, registros dessas fontes, e eu inconformado, falei, não é possível. A cidade vazia, hotéis vazios, pra você ter ideia, acho que no Hotel Glória são mais de 200 quartos, me corrija aqui no vídeo se eu estiver errado, e hoje só tem eu, Raquel e mais um quarto lá. Acabei de conversar com a arrumadeira lá agora. Um hotel imenso, uma capacidade absurda de receber acho que mais de 1.000 pessoas, só tem 2 quartos ocupando o hotel. E eu ficava me perguntando por quê, por quê e por quê. Agora eu entendi. Você deu a resposta que nós buscávamos nesses... Cara, que incrível isso aqui. Tô falando sério. Eu tô aqui impressionado. A soberba precede a... Cara, esse vídeo aqui, se você não deixar um... Cara, se você não deixar um like com esse insight que esse cara trouxe aqui, é a resposta que eu tava buscando. Eu tava orando, falando com Deus, falei, meu Deus, como é que pode? Uma cidade com 12 fontes de água mineral, com água para curar vários tipos de comorbidades, várias personalidades. A Princesa Isabel se trata aqui. Você deve conhecer essa história muito mais do que eu. E agora a cidade, turisticamente falando, não sei se essa seria a palavra correta, a cidade vive o seu pior momento. A cidade esvaziada, o parque da cidade completamente abandonado. E eu não estou falando isso para repelir você. Você deve vir para cá e muito ao contrário. Você deve, além de vir para cá, você deve criticar as ações do poder público e, como eu, denunciar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube ou em outras redes, o porquê isso está acontecendo, para que essa informação chegue até o atual governador do estado de Minas Gerais, que hoje me parece que o parque é administrado pelo poder estadual, poder público estadual, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião como empresário, como empreendedor, uma das maiores culpas é do poder público. E, reforço aqui a informação de Zé Rato, a soberba precede a queda. Aí vai um conselho meu, tá? Como um líder espiritual também e como influenciador. A cidade ou seus administradores ou seus líderes, as pessoas que respondem pela cidade, existe aqui um grupo de empresários, existe aqui um grupo político que lidera a cidade, digamos assim, precisa fazer o caminho de volta. Precisa se desculpar com a sociedade para que essa cidade volte a viver. Era isso que a gente queria. A Raquel está até emocionada ali. Era isso que a gente queria ouvir.
precisa fazer o caminho de volta e pedir perdão à sociedade por ter desprezado e menosprezado famílias que eles poderiam ter acolhido, né, sido hospitaleiros e expulsaram, expeliram essas pessoas daqui da cidade. E a cidade vive hoje... Cara, Zé, eu poderia acabar... Não vou acabar esse vídeo aqui. Eu poderia acabar esse vídeo aqui, já estaria, pra mim, maravilhoso. Mas eu quero ouvir um pouco mais. Você é um poço de sabedoria, cara. Esquece. Sentar do teu lado... Assim, eu discordo de você num aspecto dessa tua última fala, que é o seguinte. Pode discordar. Aqui é pra isso, aqui é um espaço democrático. Eu acredito que é a sociedade civil organizada que vai trazer a melhoria necessária para a cidade. Tá, entendi. Entendeu? Eu acho que assim, o poder público, ele tem as limitações até onde ele pode ir. Quem tem que fazer acontecer é a sociedade civil organizada. Ou seja, o povo pelo povo, é isso que você quer dizer? O povo pelo povo. Nós não podemos... Não, no teu ponto de vista, desculpa te cortar, no teu ponto de vista, essa responsabilidade não está só sobre os ombros do poder público. Está muito mais sobre os ombros da sociedade. Eu acredito que o poder público, principalmente na esfera municipal, ele deve de criar, primeiro, remover as dificuldades e criar facilidades para que a pessoa que queira empreender naquela cidade, né? A gente está falando especificamente da nossa, mas isso em qualquer lugar. Para quem quiser empreender naquela cidade, ter suporte para poder empreender. Porque assim você consegue gerar emprego você gera renda, Sim. Gerando renda, esse dinheiro circula na tua cidade, Perfeito. Todo mundo paga a sua conta e assim a economia vai crescendo. Perfeito. Então eu acho que são as pessoas que têm que acreditar e agir, e o poder público tem que facilitar esse processo. E você acredita então que se a sociedade privada da cidade de Caxambu se levanta nesse intuito, nesse propósito de resgatar a força turística que a cidade tem a nível Brasil e a nível internacional, ou seja, do exterior também. Sim. Eu tenho certeza que vem gente de fora para cá. Sim, vê o meu mapa lá dentro. Tá clicado, as pessoas que já vieram aqui. A gente vai conhecer lá um pouco melhor. Mas é isso que eu quero fazer agora. Eu quero levantar com o Zé aqui, né? E pra gente andar um pouco aqui. Vamos lá? Deixa eu pegar meu microfone. Eu quero andar um pouquinho com ele, para ele contar um pouco aqui para nós sobre essa linha do tempo aqui. E como eu disse, ele é muito bom de storytelling. E aqui eu quero que você conte um pouco sobre isso aqui, o Zé Rato. Eu preciso pegar o meu microfone. Pegar o meu... Eu não consigo conversar sem o meu... Tá, o microfone. Já entendi. O meu microfone. Você vai entender o que é o microfone de Zé Rato aqui, tá? Você vai entender, mas, cara, isso aqui é muito top, muito legal o que ele fez. E eu quero já deixar bem claro que nada disso aqui existia. Absolutamente nada, né, Zé? Quando o Zé chegou aqui, nada. A gente vai conhecer talvez um pouco a fazenda, se ele permitir, mas eu quero que ele conte, nesse primeiro momento, um pouco da ideia dessa montagem histórica que Zé fez aqui na estância. Na verdade, a gente até conversou sobre isso outro dia, que existem pessoas que têm essa facilidade de ver uma coisa ao natural e você consegue ver aquilo já transformado, é claro. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso já estava na minha cabeça, exatamente do jeito que está aqui agora. Eu preciso fazer uma pausa aqui para dizer que esse cara não me deixou dormir depois que ele me falou. Porque assim, é que vocês não estão aqui para ver, mas tudo que vocês conseguem ver, Raquel, só roda um pouco aqui, tudo, absolutamente tudo não existia, não estava aqui. E quando o Zé me diz que ele já via isso pronto, cara, você me incomodou, você me catucou, porque é ser muito visionário. É ser muito visionário, Raquel. O que o Zé e a Carol fizeram aqui juntos, com a família dele, ele aqui tendo essa visão empreendedora
vendo algo que estava lá na frente, há anos-luz, mas agora pronto. É simples assim para você, cara? Desculpa, é simples, é difícil, porque para mim é muito difícil. Na verdade, assim, não é a questão de ser fácil ou difícil, né? Quando a pessoa, as pessoas têm facilidades com determinadas coisas e dificuldades com outras coisas. Então não é porque a pessoa tem a facilidade com isso que ela vai ter a facilidade com todas as outras coisas. Então, entendi, por exemplo, a pessoa pode não ter essa visão que eu tenho de enxergar a coisa pronta, mas ela pode ter um monte de facilidades que para mim são dificuldades. Eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, para lidar com questões burocráticas do negócio, né? E que são extremamente necessárias. Por exemplo, que dia que paga o boleto tal, que dia que paga o imposto tal, que dia que paga, sabe? Isso é extremamente difícil para mim. Para isso é muito complexo, essas questões financeiras para ti. Isso para mim é muito difícil. Só que eu compenso isso com outras coisas. Então eu terceirizo isso para uma outra pessoa e eu vou aproveitar, vou me dedicar naquilo que eu sou bom. Eu não vou ficar martelando naquilo que eu sou ruim. Tudo bem, a gente tem que melhorar naquilo que a gente é ruim. Mas, enquanto a gente é pequeno, eu tenho que me dedicar àquilo também, né? Mas no que eu puder terceirizar para vir com aquilo pronto, deixa eu queimar fosfato com outras coisas, né? Cara, isso aqui é mais um insight que já vale um like aí, já vale um comentário e você compartilhar esse vídeo. Por quê? O Zé falou aquilo que exatamente eu sou no meu negócio. Eu sou muito bom no marketing, na comunicação, de falar com o cliente, mas eu sou ruim na parte financeira. E como é que eu compenso isso? A minha filha é um crânio. Carol, te amo, filha. Minha filha de 31 anos é mais velha. Ela paga as contas em dia, é ótima na planilha. Você deve adorar uma planilha, pelo visto, né? De pagamento. Você deve amar isso, né? Eu tenho muita saudade de uma funcionária que eu tive. A resposta já está aqui. Eu tenho muita saudade dela, que a Leilane trabalhou comigo quando eu tinha as lojas lá em Itatiba. Nossa, Leilane, se você estiver assistindo, ó, saudade de você. Meu Deus, faz falta. Faz muita falta, porque ela me entregava pronta, aí era só analisar, né? A gente analisava juntos. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas não é porque eu tenho essa facilidade que aí, por exemplo, quem não tem, você pede ajuda para quem tem. Impressionante essa tua ideia, porque tem empreendedor que acha que tem obrigatoriedade de saber tudo. De jeito nenhum, né? Não tem, então? Não tem. Ou seja, você consegue ver a coisa pronta, mas tem dificuldade com conta. E naquilo que você tem dificuldade, você terceiriza, simples assim. Pede ajuda. Delega. Delega e pede ajuda, né? É sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? É o seguinte. Quando eu resolvi mudar aqui para Caxambu, que a gente veio para cá, e eu dar continuidade ao processo da fabricação da cachaça, eu pensei o seguinte, olha, por que eu não continuo produzindo, porém faço para ter um receptivo para o turismo? Porque somos uma cidade turística, porém a gente tem pouca atração turística no entorno da cidade. Como eu estou muito próximo da cidade, eu estou praticamente no limite entre a área urbana e a área rural, eu sou a primeira propriedade da área rural da cidade, para esse lado da cidade, eu estou a 1,6 km do seu exatamente isso. Centro da cidade. Por que eu não faço para eu ter o receptivo do turismo aqui? E aí, mais uma vez, o empreendedor tem que entender isso, né? Quem faz isso bem? Produzir um produto dentro da propriedade rural e ter o receptivo do turismo. No mundo inteiro, quem faz isso bem é o produtor de vinho. Exatamente, é verdade. Então, eu fui atrás de quem? Eu fui visitar produtores de vinho, que são propriedades rurais e que muitas delas têm o receptivo. Ou é só uma loja, ou é a loja e um bistrozinho, ou é a loja, um bistrozinho e um restaurante, até as grandes vinícolas que você tem, né? Você já deve ter viajado também, você sabe do que eu estou falando. Então a gente foi e adaptou para a nossa realidade. Cara, você tá maluco? Isso aqui é uma aula de empreendedorismo que eu conheci a Vinícola Góes, São Roque, São Paulo. São Roque, me corrija. Sim. É a terra do vinho em São Paulo. Uhum. Uma cidade muito bonita, conheci o dono,
da vinícola e eles têm exatamente esse modelo de negócio. Conhecemos a Casa Valduga, que você também deve conhecer, que fica em Bento Gonçalves, a capital nacional do vinho, e eles fazem isso muito bem, uma visita guiada emocionante. Então, o que você fez, na verdade, é modelar, não é isso, Zé? Exatamente. Eu adaptei uma coisa que já existe para a minha realidade. Então, hoje a gente funciona com uma cafeteria lá dentro e a loja da fábrica. Aqui fora, esse espaço é um bar-café, onde a gente recebe as pessoas para ter esse contato, desfrutar da cachaça e do ambiente. Então aqui a gente serve as cachaças, os drinks, as porções, tudo harmonizado entre si. E esse espaço que a gente está é um espaço em que a pessoa não perde um tempo vendo, ela ganha um tempo aqui lendo sobre a história da própria cana-de-açúcar, né? A lenda da cachaça, a história verídica da cachaça, as fases da produção e toda uma comunicação visual da história do nome dessa propriedade que hoje se chama Estância Matriarca e uma homenagem às matriarcas que a gente quis que as pessoas valorizassem mais. Que bacana isso, a gente vai dar uma passagem rápida aqui em toda essa história, mas você vai ter que vir aqui pessoalmente para conhecer, né, Zé, um pouco mais sobre isso e ouvir da boca do próprio Zé Rato a linha do tempo da cana-de-açúcar, que começa ali na Índia. Tô errado ou tô certo? Então, a Índia, na verdade, ela foi um núcleo de expansão, mas a cana, por incrível que pareça, ela vem de uma ilha minúscula na Polinésia, na Ásia. Nunca vi falar. Próxima onde é hoje a Nova Guiné, ali, ela vem de uma pequena ilha. Dali, isso estou falando de 5.000 anos atrás. Dali ela chega à Índia por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Mas a Índia foi um ponto difusor da cana-de-açúcar para o resto do mundo. Da onde, na verdade, expandiu a questão da é, cultura da cana-de-açúcar. É natural da Índia. Saquei, saquei. E aqui a gente tem uma passagem rápida aqui pela expansão árabe, a expedição de Alexandre o Grande. Como ela chega à Europa, como ela chega à América, como ela chega no nosso país até se tornar um dos ciclos econômicos, né, que a gente estuda na história, não? O ciclo da cana-de-açúcar. Que bacana isso aqui. Raquel, filma aqui pra gente a lenda, né? Não dá pra gente falar sobre tudo. Como eu disse, vou deixar você curioso. Isso aqui é só um spoiler para você vir aqui na Estância Matriarca e ser guiado pelo CEO aqui, pelo idealizador desse projeto. Ele tá com esse cajado de Moisés dele na mão. Ele falou assim, se eu pegar meu microfone... Eu falei, pô, esse cara vai pegar um microfone profissional, vai me humilhar aqui com o meu microfonezinho no garfo. Mas ele foi pegar o cajado dele, cara, que ele é inseparável. Por que esse cajado? Me conta aí que eu tô curioso, cara. Na verdade, quem mora na zona rural, isso é um hábito de quem mora na zona rural, né? Porque você sai de casa, você não sabe que tipo de bicho que você vai se deparar. Ah, entendi. Então a gente tem o hábito, eu adquiri esse hábito aqui em Minas, né? Eu vim para cá muito novo, né? Então eu adquiri esse hábito aqui. Então eu gosto de andar sempre com o cajado. Isso aqui na verdade é bem... Ah, e sabe quem fez esse cajado para mim? Não, tem a menina. Foi o Carlinhos? Ô, Carlinhos, você tá com moral, hein, bicho? Fez o cajado, deu a ideia da cachaça, que bacana, Carlinhos. Um abraço pra você, meu irmão. E é isso aqui. Vamos conhecer um pouquinho aqui do alambique? Você pode contar pra nós aqui um pouquinho dessa história, ô Zé? Daqui pra lá é a parte da produção a parte da produção da bebida, ela é esse fundo aqui. E ela começa... Marcelo, tá só um minuto. E aí, menino, como é que você tá? Você é Marcelo? Marcelo. Você tá bom, senhor? Tá, que maravilha, senhor. Eu já tô minerado já, hein? Você imagina o seguinte, ó. A base da produção da nossa bebida é o canavial. Tá ali em cima, né? Plantação de cana. A plantação de cana tá ali. Então, é da cana que sai a nossa matéria-prima. Então, a cana... é uma planta que ela tem uma safra, né? Então a safra da cana vai de abril a setembro, mais ou menos, os meses de outono e inverno aqui no Sudeste, que são épocas que você tem pouca chuva, né? Então
você concentra o açúcar dentro da própria planta, não nas folhas nem na raiz. Então a gente consegue, num menor espaço em metros quadrados, ter um maior potencial da planta do que se eu cortar ela, por exemplo, na época das águas, em que o açúcar vai estar mais diluído. Então você precisa de mais metros quadrados para produzir a mesma quantidade de produto. E claro, obviamente, se você colher a cana na época das grandes chuvas na região, no período do verão, você vai ter uma cana com menos açúcar. Isso no produto final, ou seja, na cachaça, compromete? Compromete principalmente o volume daquilo que você vai conseguir produzir. Tá? Não só a qualidade. Não só a qualidade. Aí, nesse caso, é mais o volume. Você vai produzir menos, não só cachaça, mas se o cara produz açúcar, ele vai produzir menos açúcar, menos melado, menos rapadura, menos etanol. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado, certo pelo Criador. Não acredito que seja outra pessoa, a não ser ele, dando sabedoria aos agricultores como você, a ter esse entendimento, né, de que é necessário ter o tempo certo para a colheita. Exatamente. Então, uma vez colhida a partir de abril, a cana dorme aqui nesse espaço, ela dorme uma noite aqui. Ela descansa aqui já sem as folhas, né? Só o caule, igual o caldo de cana que a gente compra na feira. Sim. A cana ela repousa aqui, dorme aqui no coberto. No outro dia cedo, ela passa no engenho. E aquele maquinário ali. Aquele maquinário ali tem a mesma função do caldo de cana, do engenho do caldo de cana lá, do rapaz que vende... Na banca, na rua ali, só que em proporções maiores. Sim, e ele me dá, esse equipamento já me dá o bagaço da cana já picado. Então o bagaço mais as folhas que a gente retirou no dia anterior vai tudo para alimentação animal. O gado e os cavalos consomem todo esse restante da planta. E o caldo de cana, que é a matéria-prima daí... Ou seja, não há desperdício aqui nesse primeiro estágio de pós-colheita, né? Não, aqui zero desperdício. Na verdade, vocês vão entender que tem pouquíssimo desperdício no processo. Então, essa sala aqui é a sala da fermentação. E a fermentação, o termo que a gente usa, fermentação, as pessoas associam com alguma coisa que faz crescer, né? Porque o fermento, você põe pão, cresce. Põe na massa da pizza, o fermento cresce. Na verdade, o fermento ele é uma cultura de um ser vivo que converte alguma coisa em outra. Então, no caso que a gente usa aqui para bebida alcoólica, é uma levedura, micro-organismo parente do fungo, e ele se alimenta do açúcar, da sacarose da cana, e converte isso em álcool. Então, entra aqui o caldo de cana doce, açucarado. Isso é uma aula, hein? 24 horas depois, de 24 a 36 horas depois, você tem um caldo de cana alcoólico, ele não está mais doce. Você experimenta ele não tem sabor adocicado. Você já tomou assim, nesse estágio aqui? Se a gente prova, né? Claro. Prova, mas não é, a gente não bebe isso. Mas, por exemplo, imagina se eu fosse produtor de vinho. Imagina que ali está a minha plantação de uva, meu vinhedo, eu colho a uva, esmago a uva, o suco de uva vem para essa sala. Dentro dessa sala, a levedura converte o açúcar do suco de uva em álcool. Aí a gente tem agora um suco de uva fermentado alcoólico. O que é isso? O vinho. Ok. O vinho está pronto. Como a gente... Aí é só você coar, filtrar, ou você põe para envelhecer, ou você põe na garrafa, está pronto. A gente não consome isso da cana-de-açúcar, a gente consome um produto destilado. Então, esse caldo precisa passar no destilador daí, que é essa peça. Que aí a gente vai para cá, para um outro estágio, que seria aqui o quarto estágio. Colheita, moagem, fermentação, e agora vem aqui para o alambique, propriamente dito, para destilação da bebida, é isso? Esse conjunto de 3 equipamentos aqui compõe um alambique, sendo que o alambique em si mesmo é aquela primeira peça do que está atrás lá. Legal. O processo é de lá para cá. Aquele tubo ali mais comprido, né? Aquele tubo mais... Ele tem... os meus equipamentos são feitos para receber de 1000 em 1000, né?
São 1.000 litros de garapa para fermentar, entram 1.000 litros aqui para destilar. Então entram 1.000 litros de garapa fermentada lá e saem aqui 400 litros de produto destilado. Chamando a nossa cinegrafista aqui para ela pegar bem aqui o nosso... O que acontece? Saem 400 litros de produto destilado, porém, nem tudo é cachaça desse volume todo. Como são 3 fases da destilação, você tem uma primeira fase que chama cabeça, a segunda fase, que é o coração, que é a cachaça em si, e a terceira fase, que é a cauda ou água fraca. Vocês conseguem enxergar ali, ó? Famosa água de chuchu. Tem um prato dividido em 3. Consegue enxergar ali, ó? Tem um pratinho com 3 divisões. Cada divisão daquela leva o caldo para uma parte dessa caixa. Um recipiente dentro dessa caixa que é dividida. Essa caixa é dividida em 3 partes, para receber cada uma fase da destilação, porque a gente não deve misturar essas 3 fases. Cabeça e cauda não devem ser consumidos pelo ser humano. Então eu separo isso e só levo para envelhecer o coração da cachaça. Ok? Cara, que interessante esse processo. Isso é a cachaça em si. Cabeça e cauda eu uso como matéria-prima para fabricar etanol, que é o álcool combustível. Então, durante o período da safra, a gente abastece o carro aqui na propriedade. Que bacana, né? Ou seja, nada se desperdiça. Então é uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui com o Zé Rato. A gente não acabou o vídeo ainda, então você vai parar tudo que você está fazendo, vai curtir, vai comentar e vai compartilhar, pelo amor de Deus, porque isso aqui é uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui em Caxambu, no sul de Minas Gerais, na Estância Matriarca, esse lugar incrível aqui, com espaço para você vir com a família, tomar um café, se você gosta, tomar uma cachaçinha, se você gosta. Não é o meu caso, mas você pode vir aqui com toda a sua família, o ambiente é familiar, super agradável, e parece ter uns quitutezinhos também, tem um queijinho, tem um negocinho que vocês fazem aí. Eu não comi ainda, não me serviram um queijo de Minas, só. Como é que o carioca vem pra cá, o mineiro não serve um queijinho, só? A matriarca, ela não é especificamente só uma cachaçaria, a gente é um espaço de lazer e turismo. Então, quando você diz que a gente tem esse espaço do bar café aqui fora, a gente tem uma série de porções, inclusive são receitas das minhas matriarcas. Ih, que maneiro! Tu não tinha me contado isso, cara. Sério? São receitas de família, receitas das matriarcas aqui. Você conseguiu replicar isso como? Das suas avós? Como é que você lembrava disso? Foi buscando na família? Receitas de família, né? E a gente serve isso para as pessoas aqui, para harmonizar junto com o que elas vão consumir aqui de bebida. Essa aqui é a avó Alexandra Pisoni. Essa é minha bisavó, vovó Alexandra, mãe da minha vovó Angelina aqui, ó. Angelina Rubiati. Essa é minha avó, mãe da minha mãe. Italiana, claro. Minha avó Lenisa, que a gente chamava de Luísa, mas o nome dela era Lenisa, né? Espanhola, nascida na Espanha, filha da vovó Luísa também. Minha tia chamava Luísa, irmã do meu pai. Sul da Espanha. Neta de italiano. E, minha avó Piedade, de onde vem meu sobrenome, Rato, vem do meu bisavô Manuel Rato, Manuel Ferreira Rato, que são antepassados do meu pai. Da família portuguesa, paterna. Legal. Minha avó Belarmina, essa tem uma história, só ela sabe o que ela passou, né? Perdeu o marido na gripe espanhola. Uma das piores crises sanitárias de todos os tempos, né? Perdeu o marido, recém-chegados no Brasil, e criou os 4 filhos sozinho vendendo verdura na rua, em São Paulo. Tá explicado a tua personalidade aguerrida, corajosa, empreendedora. Você teve uma escola da tua família paterna e materna muito grande, José. Isso acho que está aí no teu sangue, correndo nas tuas veias, de pegar esse lugar aqui, transformar isso aqui no que é hoje, né? Quem não conhece a história não tem ideia do que você passou para colocar isso aqui do jeito que está, funcionando do jeito que está. Eu quero vir com você dentro aqui da área coberta
da estância matriarca, onde tem o café, onde tem os tonéis das cachaças, onde é que tem os produtos ali, e é onde começa a recepção, né, da fazenda ali, de toda essa empresa que você construiu. E, cara, isso aqui é realmente demais, é muito acolhedor. Olha os tonéis aqui, ó. Mostra aqui, filha, a decoração é maravilhosa. Tem a parte interna também aqui, onde ficam os tonéis. Aqui eu estou mostrando aí toda a parte interna do salão deles aqui. A história de Caxambu, relatada nos quadros aqui de um pintor da cidade. Muito interessante. Agora a gente vai conhecer aqui a parte, eu posso chamar aqui de envelhecimento da cachaça? Se fosse, no vinho seria exatamente isso, né? O descanso aqui nos tonéis de carvalho, né? No caso do vinho, carvalho aqui, não sei qual a madeira que é essa, mas você vai explicar um pouco melhor para nós. Então você imagina o seguinte, o nome é esse mesmo, é envelhecimento ou maturação. Então todo aquele processo lá fora, ele gastou 1 ano. Do dia do plantio da cana até a gente colher, esmagar, fermentar, destilar, eu gasto 1 ano. Dentro da nossa receita, eu deixo o meu produto aqui dentro mais 1 ano envelhecendo. Então, e o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar dessa mercadoria nesse próximo ano. Então ela chega aqui, por exemplo, em abril, os primeiros lotes da fabricação. Eu preciso cuidar dela até abril do outro ano. Então, abril de 26, eu vou abrir o barril, abril de 2027. E o que é cuidar? É pouca luz e alta umidade. Então a gente tem aqui, ó, um canal que fica circulando água embaixo dos barris aqui, para manter a umidade relativa do ar do jeito que você precisa ter para um bom envelhecimento da tua cachaça. Exatamente. Não só tanto para a qualidade do envelhecimento, mas ele tem uma função muito econômica, que é o seguinte. A partir de abril, nós entramos no Sudeste no outono e depois na sequência no inverno. É a época que eu estou produzindo, então eu estou com a atenção total lá fora. Só que se eu não tiver atenção aqui dentro, o que eu produzi nesse ano, eu perco até o ano que vem para o ambiente. Por quê? Quando a gente entrou aqui, qual foi a primeira sensação que você teve? Normalmente é olfativa. Nossa, olha o cheiro que está aqui, não é isso? Exatamente. O que é esse cheiro? A cachaça está dentro do barril, trocando com a madeira para pegar aroma, cor e paladar. É o que a gente quer. Porém, o tempo todo, essa cachaça está trocando com a madeira troca com a cachaça aqui e troca com o ambiente. Ambiente externo. O ambiente externo. Então, se aqui fora a umidade relativa está baixa, migra do mais úmido para o menos úmido. Diferença de gradiente de concentração. Então, eu tenho que aumentar a umidade aqui fora a ponto de que não perca tanto daqui para o ambiente. Ou seja, a umidade relativa do ar baixa dentro do envelhecimento aumenta a evaporação da tua cachaça, ou seja, a perda, o prejuízo é maior se você não mantiver a umidade relativa do ar ideal aqui dentro, que acredito deve ser ao em torno de 75 a 80, é isso? Exatamente. É que é a umidade relativa normal, né? Isso. De um ambiente para uma boa convivência até humana. Sim, muito baixa a umidade relativa do ar, o cara fica seco ali, tem problema na garganta. Isso acontece muito aqui no centro-oeste do país nosso, né? Aqui em Brasília, a umidade relativa do ar a nossa região aqui da Mantiqueira, ela, a partir de abril, as chuvas cessam, né? Então, o auge da seca para nós aqui, no final do mês de agosto, setembro, a minha pastagem, tudo isso que você viu verde, bonito aí fora, fica da cor da savana africana. Aquele amarelo, cor de palha. Fica exatamente dessa cor. Então, essa época do ano, que a gente está ainda com chuvas, esse sistema de troca de umidade, ele ajuda, ok, mas está úmido. Isso aqui faz total diferença a partir de abril para frente, de abril a outubro. Aí faz a diferença. Esse sistema aqui dessa cascata aqui, da água, o espelho d'água que você chama, para ajudar também. Isso aqui não é só decorativo, né? É funcional também, tem todo um papel aqui no envelhecimento. Tem um papel econômico muito forte. Lógico que a gente fez para ficar bonito também, né?
Óbvio, óbvio. Tá bonito, lindo demais. Ele tem uma função bem econômica, porque sem isso aqui a gente ia perder muito mais produto para o ambiente, sabe? Olha, gente, eu vou falar para vocês, hein? Uma verdadeira aula com meu amigo Zé Rato aqui, conhecendo toda a história aqui da Estância Matriarca. Uma pena que a Carolzinha não está aqui conosco e a gente teve esses dias maravilhosos aqui curtindo com essa família e chegamos ao final desse vídeo e a gente não tinha outro lugar melhor para nos despedir de estar aqui dentro desse lugar encantador, onde tem todo esse processo, né? E eu vejo muitos empreendedores acelerados, ansiosos, querendo a curto prazo resolver tudo. E aqui você tem um processo de 1 ano, né, Zé? Entre o plantio e colheita da cana, e ali, anos, né? Ali, né, 1 ano lá e mais 1 ano aqui envelhecendo, ou seja, 2 anos para ter o produto para vender, é isso? Exatamente, gasta 2 anos. Cara, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem empreende, para quem quer empreender, para quem é apressadinho, que não tem a cultura do médio e longo prazo, com a tua história, com o teu histórico empreendendo, fazendo isso aqui e nesses teus algumas décadas, 3 décadas, né, ali com teu pai em Cruzília, qual é a mensagem que você deixaria para essa galera que está nos acompanhando até agora aqui, cara? Bom, se você quer ser empreendedor, você tem que ser inconformado. Porque o inconformado é aquele que vai atrás e faz a mudança acontecer. Então, eu acho que isso é um fator. Você tem que ter respeito pelo risco, não medo. Você tem que entender que ele faz parte. E outra coisa, nós, com tudo que a gente às vezes se desanima com o nosso país, o Brasil ainda é um país de oportunidades. A gente tem tanta carência de tanta coisa que isso é o motor do nosso desenvolvimento. Falta tanta coisa. Quando você vai a um país desenvolvido, eles já estão num nível em que não deve ser fácil empreender lá, porque o nível de oportunidades lá não é o mesmo que a gente tem aqui. Então, com tudo que às vezes a gente olha o noticiário e a gente fica desanimado, a gente ainda é um país de oportunidades. Então a gente tem que arregaçar a manga e fazer. E agora, sem sombra alguma, você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé no que você faz e fé que você está sempre amparado, que tem sempre alguém olhando por nós, guiando os nossos passos, e confiar e desenvolver uma intimidade, não é isso? Exatamente isso. Então, se você quer, esse é o caminho. Agora, se você não tem o perfil para isso, tá tudo bem também, né? Isso aqui é uma mão. Isso é um dedo, isso é um dedo, isso é um dedo, isso é um dedo, isso é um dedo. São todos dedos, mas eles são completamente diferentes uns dos outros, né? E cada um tem uma função. Então, eu quero... se você tem vontade de empreender, provavelmente você... se você for atrás, você vai conseguir. Mas tem aquela pessoa que não tem o perfil de empreender e tá tudo bem. Porque a gente também... O cara que empreende, ele precisa ter, junto com ele, pessoas que não têm o perfil de empreender. Eles têm outros perfis e que são necessários e que tá tudo certo. Se não é o empreendedor gerar o emprego, a pessoa que não tem o tino de empreender não tem onde trabalhar. É sobre isso, né? Exatamente, irmão. Você deu uma aula aqui. Você deu uma aula. Eu preciso te agradecer pelo carinho e por ter nos concedido essa entrevista tão incrível. Você não pode sair desse vídeo sem deixar o teu like. A sua curtida é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, é relevante e o próprio YouTube, a própria plataforma vai enviar esse vídeo para outras pessoas que têm um sonho de empreender, que acreditam no Brasil
E é nesse cenário que a gente quer se despedir de você, mas antes não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que foi uma verdadeira aula de empreendedorismo que o nosso amigo Zé Rato aqui, doutor Zé Ricardo, nos deu durante esse vídeo aqui, que você acompanhou as histórias dessa fazenda, desse lugar, desse empreendimento que ele e a sua família fizeram aqui a coisa acontecer. Parece mágica, mas não é. É muito trabalho, suor, sacrifício e, claro, muita fé. Não é isso, Zé Rato? Sem fé a gente não vai em lugar nenhum, né? Mas queria deixar aqui um convite a vocês. Venham a Caxambu. Caxambu é um lugar muito bonito, muito especial. É um lugar abençoado. Essa região nossa da Mantiqueira aqui é um lugar realmente especial dentro de tantos lugares especiais do nosso país. Então venham a Caxambu e, vindo a Caxambu, venham aqui conhecer a Estância Matriarca. A Estância Matriarca é um lugar que vai te abraçar e você vai ser muito bem recebido com toda a sua família. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça, nós estamos na série Empreendendo pelo Brasil. Esse é o episódio número 2. Deixe seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Foi um prazer ter Obrigado. batido esse papo contigo aqui, ter conhecido um pouco da sua história. Eu acho que vai ter que ter mais um episódio com o Zé Rato aqui, que esse cara tem a história para contar. Beijo no coração. Tamo junto sempre.